Olá, gente querida, eu aqui de novo, graças a Deus, com a graça de Deus, é tão maravilhoso, com a bênção de Deus estar aqui conversando com vocês, recebendo esse carinho maravilhoso, essa troca, essa energia. E nós vamos continuar com a doutora Ângela Dalagnol, que está aqui nos trazendo muito mais e muito mais mesmo do dia a dia, de coisas importantes que nós podemos ser bem prejudicados se nós não tivermos uma atenção dobrada, redobrada até melhor, se a gente não procurar um especialista, um advogado, um cartório, para a gente se informar. Então, eu vou conversar com ela, vou dar uma pinceladinha que ela já falou sobre casamentos, gente, para não se enredar, e nós vamos seguir, tá bem? Tudo bem? Mais uma Tudo vez, que bem, tudo bom, bem. maravilha! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Coisa boa, sabe que as pessoas perguntam muito, e ficou muito curioso, sobre o pacto Antinupcial. antinupcial. Chique, né? Pacto antinupcial. Já vai vendo, né? O que vem antes. Porque Isso isso aí mesmo. complica muito. Eu até estava conversando com você antes da gente começar a gravação de coisas que já aconteceram, que eu já fiquei sabendo sobre o pacto nupcial. E uma das coisas muito importantes que ela colocou, que mesmo, que foi colocada pela doutora Ângela, que mesmo na separação total, em caso de morte, a pessoa sempre vai ter direito. Pode, Pode. Então né? explica para nós, que as pessoas ficaram muito curiosas para saber direitinho, porque a gente pensa que não vai herdar nada. Os filhos, quando vê, pega essa surpresa, né, que tem que dividir tudo. A gente tratou, porque assim, o casamento, como a gente já mencionou, é um contrato entre duas pessoas. Né? Se a gente tirar todo o amor, todo o carinho, toda a parte afetiva de lado, ele é um contrato entre duas pessoas. Então, nada mais justo do que essas pessoas sentarem e decidirem sobre o seu futuro. Então, no pacto antinupcial, além de você escolher qual é o regime de bens que vai regulamentar o casamento, você pode colocar diversas cláusulas que o casal decida, seja com relação a patrimônio, seja com relação a obrigações durante o casamento, seja com relação à educação de filhos, tudo isso a gente pode colocar num pacto antinupcial, inclusive multas que a gente tinha mencionado, Pois né? é, né? Infidelidade leva a multa, gente. Pode levar a multa. É uma multa bem levada, como eu disse da outra vez, né? Mas que as pessoas confundem o regime escolhido no pacto antinupcial, o regime escolhido que vai regulamentar o casamento, que ele não vai ser objeto depois, numa eventual morte, de sucessão, do direito à herança. Isso não é verdade, né? Por exemplo, há casais que, eu já tenho um patrimônio, eu quero resguardar meus filhos, eu vou me casar sob o regime da separação total de bens. Isso garante que os meus filhos não tenham que dividir meu patrimônio com a minha esposa ou com meu esposo? Não, não garante. Por quê? Só vai garantir se ocorrer um divórcio. Aí sim, cada um, né, a esposa vai ficar com os bens, o patrimônio que ela tinha quando casou, e o outro cônjuge com o patrimônio que ele tinha quando casou. Mas se ocorrer o evento morte, nós temos três situações. A lei diz que são herdeiros necessários na ordem de vocação hereditária. Quem são as primeiras pessoas que vão receber? Os descendentes em concorrência com o cônjuge. Aí ela traz os regimes em determinadas situações, tá? Então, eu tenho filhos, e eu era casada, tá? Quem é que vai concorrer com os meus filhos? Aí a lei traz esses. Se eu for casado no regime da separação total de bens, o meu cônjuge é herdeiro. Então, ele vai dividir o patrimônio junto com meus filhos. Se eu for casado no regime da comunhão universal de bens, não é herdeiro. Por quê? Daí as pessoas vão dizer, tá, mas da comunhão universal, onde tudo a gente, né, tinha deixado claro que a gente queria tudo junto, ele não vai ser herdeiro? Não, ele não vai ser herdeiro. Ele vai ser meiro. Aí a gente tem uma grande Meiro, diferença meu Deus. entre meação e herança. Vamos lá. Quando você tem um casamento sobre o regime da comunhão universal de bens, o que é a comunhão universal de bens? Você traz tudo para um bolo, tá? Tudo é
dos dois. Então, tudo que você tinha antes do seu casamento, o que a outra pessoa tinha antes do casamento e o que adquiriram ao longo do casamento, inclusive doação, inclusive herança, tudo vem para um bolo comum, tá? E daí ocorreu o evento morte ou o evento divórcio. A gente tem que destacar uma meação. O que é meação? 50% de tudo. Então, por isso que é meiro, tem metade de tudo. Metade de Como a lei presume, como esse viúvo que tem direito como ele já vai ter direito a metade de tudo, ele não vai herdar também, né? Então, assim, 50% vai ser dividido entre os herdeiros e 50% é dele. Por isso que o viúvo meeiro, que é o viúvo casado pela comunhão universal de bens, ele não herda. Ele não é herdeiro, Claro, tá? Porque ele já leva 50%. 50%, Os é. outros 50% que serão divididos entre os filhos. Agora, digamos, nesse mesmo exemplo, tá? Aqui eu tenho 2 filhos, por exemplo, e tenho um casado sob o regime da comunhão universal de bens. Vou dividir. Vou pegar todo o patrimônio, 50% vai ser do viúvo e 50% eu vou dividir entre os 2 filhos, 25% para cada um. Agora, eu sou casado sob o regime da separação total de bens, tá? Tem meiro? Não, não tem. Claro. Porque não vou dividir. Meu patrimônio está todo aqui. Eu tenho 2 filhos e uma esposa sob o regime da separação total de bens. 1/3, 1/3 e 1/3. Ela é minha herdeira. Ela vai receber 1/3 da herança. Entendeu? Gente, tem que prestar Então, ela muita não recebe atenção. tanto quanto a meira, mas ela, sendo herdeira, ela vai receber uma parte também da herança. Por isso que eu também, às vezes, fico muito preocupado quando a gente conversa no trabalho, com os amigos, sobre testamento. O que se difere de tudo isso, ou é quase tudo isso que nós estamos falando neste momento? O testamento, o que seria isso? Testamento é um pouquinho diferente. Eu posso trazer só mais uma curiosidade? Claro, Ali que a gente estava mas falando de ótimo. regime de bens? Sim, Porque na comunhão parcial de bens, as pessoas também entendem, tudo que a gente adquiriu ao longo do casamento, né, vai ser dividido 50% a 50%. Mas tem exceções, tá? Então, assim, aquilo que um dos cônjuges recebe por doação ou que ele recebe por herança, não comunica. Então, a herança dos pais do cônjuge, se ele é casado no regime da comunhão parcial de bens, não vai integrar a meação do outro, mas ele vai ser herdeiro. Não sei se eu me fiz entender. Então, vou tentar explicar com um exemplo prático, sim, tá? Como é que a gente... Lembra o bolinho? sim. Na comunhão universal de bens, Junta tudo veio tudo. para um bolo comum. Na comunhão parcial de bens, você só vai dividir aquilo que vocês dois adquirirem ao longo do casamento. A partir do casamento. Isso. Então, digamos assim, o Astrogildo tinha um apartamento antes de casar. E eu tinha um carro, tá? A gente se casou. Esses 2 bens, eles já não vieram pro monte. Porque não foi adquirido com o esforço comum do casal, Claro. tá? Então, o seu apartamento continua sendo seu, meu carro continua sendo meu. Mas o meu pai faleceu. E eu recebi uma herança, tá? Essa herança vai vir para o bolo comum? Não, não vai vir para o bolo comum. Por quê? Porque não foi adquirida com o esforço do casal. Ela continua só sendo Claro. minha. Essa é a lógica da lei, tá? Na comunhão parcial de bens, a gente tem que pensar que é o que vem do esforço do casal. Então, não veio do esforço do casal, continua sendo meu. E daí, eu faleci, tá? Então, aquilo que a gente comprou durante o casamento, a gente comprou, digamos, mais 2 imóveis. Metade desses 2 imóveis vai para você. Você é meeiro, você tem metade do que a gente adquiriu na constância do casamento. Você é meeiro. Mas com relação àqueles imóveis que não entraram aqui nesse bolinho, que a gente chama de bens particulares, que eram os meus bens particulares, você vai ser herdeiro. Assim como lá na separação total de bens, tá? Então, da minha herança, você vai dividir os bens particulares, você vai dividir com os meus filhos, se houver. Essa distinção de regime de bens só acontece se há concorrência com os filhos. Agora, digamos, eu não tenho filhos, mas os meus pais são vivos. Daí independe qual é o regime de bens. Sempre vai dividir. Então, assim, se você não tem descendentes, sempre o cônjuge, e só tem ascendentes, pais, avós,
o cônjuge sempre vai dividir, independente se é separação total de bens, se é comunhão universal, sempre vai dividir. Sempre. Isso. Gente, como são coisas minuciosas que Uhum. tem que estar assim, muito, muito atento. É muita So- informação. e às vezes de uma coisinha, do mau entendimento, pode-se, né, se arruinar a vida, se não era aquilo que a gente desejava, mas um descuido. Por isso que é Porque às muito vezes as pessoas, importante. eu quero separação total por isso. Você tem que ser bem orientado, porque, eu quero proteger os meus filhos. Vamos, como a gente tem hoje a cláusula da renúncia do direito à concorrência, né? Que a gente conversou já. Pois é, gente, vamos prestar bem atenção. Vocês viram como é importante nosso bate-papo aqui, como assim, eu estou perplexo de tantas coisas e com certeza vocês aí de casa também, o José que está aqui também, estamos todos assim bem perplexos e querendo aprender muito mais. Eu tinha falado aqui no testamento, então o testamento vem fora de toda essa lógica aí. O testamento a gente vai falar em um ato de última vontade. A gente está falando muito da sua vontade, Isso, né? A gente está falando muito enquanto pessoa aquilo que a em gente atos. quer. O que você quer? Isso, o que você quer no seu casamento, o que você quer quando você doa um bem, quando você partilha um divórcio. E o testamento nada mais é do que o ato da sua última vontade. Tá? A lei traz diversas formas de testamento, testamento público, testamento particular, testamento cerrado. Lá no tabelionato a gente faz o testamento público. Mas apesar do nome ser público, essa publicidade ela só acontece depois do evento morte. Então, assim, a lei exige que para você fazer o testamento, primeiro, você tem que ter mais de 16 anos. E segundo, você esteja acompanhado por 2 testemunhas, 2 pessoas que você conheça, que você confie. E você vai falar para o tabelião o que você deseja. Só cláusulas patrimoniais? Não. Não precisa ser apenas cláusulas patrimoniais. Você vai dizer o que você gostaria que acontecesse com o seu patrimônio, com os seus filhos, eventualmente, após a sua morte. Eu tenho uma hipótese que surgiu para mim agora, questionando de deserdação. Você sabia que é de fato possível deserdar? E é no testamento que você faz. Um pai pode deserdar um filho? Pode. E um filho pode deserdar um pai? Também pode. 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 Então, por exemplo, se o pai, né, o filho está com uma grave enfermidade e o pai não prestar a assistência necessária, né, pode ser deserdado? Pode. E é no testamento que você vai constar essa A gente achava que deserdação. isso tudo era impossível. Coisa de novela, né? Deserdar. Vou deserdar A gente você. achava que É era tudo possível. bobagem, É né? Que possível. bobagem, era o momento da raiva, era o momento da briga, do estresse, mas pode deserdar. Pode deserdar. E é através do testamento que você vai fazer a deserdação. E no testamento você pode reconhecer um filho. Uma pessoa que teve um filho fora do casamento sempre teve vergonha, por exemplo. Porque existe isso, né? A gente sabe que tem. Sim. Eu nunca reconheci que o fulano de tal é meu filho. Lá no seu testamento você pode fazer o reconhecimento dele como seu filho, né? Eu tenho um patrimônio, mas eu não me dou com meu ex-marido. E eu tenho uma filha pequena. E eu gostaria de que o patrimônio que ela vai herdar de mim, que não fosse o pai que fosse administrar. Eu posso indicar ali no testamento quem eu desejo que administre o patrimônio que eu vou deixar para minha filha, por exemplo. Como eu não confio, ele é muito é desorganizado, ele vai torrar todo o dinheiro. Existe muito isso quando terminam relacionamentos. Então, eu não gostaria que o pai fosse o gestor, que fosse o administrador da herança da minha filha. Posso indicar uma outra pessoa? Pode. Posso sugerir quem é que vai ser, né? Porque, em regra, na falta da mãe é o pai, na falta do pai é a mãe. Quem vai, né, ser o cuidador, quem vai ser o guardião da criança. Mas, dependendo da situação, o juiz também pode direcionar uma outra pessoa. Então, se tem uma manifestação dessa mãe ou desse pai dizendo que quem gostaria que fosse, que tivesse a guarda, né, dessa criança, ou até mesmo os dois, né, na falta minha e do pai da criança,
Aí a gente tem um instituto que a gente chama de tutela. Que é quem eu gostaria que fosse nomeado como tutor? Ah, a minha irmã, a minha tia, o avô. Quem é a pessoa que mais tem cuidado para com essa criança? Eu posso indicar isso no testamento? Posso também. Então, assim, é um cuidado que Um você cuidado, e tem. como é importante hoje que a gente pode deixar tudo pronto. Tudo pronto, se deixa como a gente quer, como a gente deseja, como a gente sonha, tudo, né? Você evita conflitos. Verdade. Falando de ordem patrimonial, você evita briga, você evita conflitos, A família tá? ficar de mal pro resto da vida. Isso, os irmãos brigarem, você evita conflitos. Então, assim, eles tendem, num testamento, a observar a vontade do pai, a observar a vontade da mãe. E às vezes, esse é o filho que me leva todo dia no médico, é o filho que de fato está cuidando de mim. Eu gostaria que ele ficasse com a minha casa e que os outros partilhassem o restante. Posso? Pode, Você ouve sabe? muito isso, É né? um sobrinho, né? Porque assim, aqui a gente faz bastante testamento aqui em Pelotas, sabia? É Ah, uma coisa, é? aham, Que é uma bom! coisa que em Santa Catarina eu não via tanto. E aqui é bem, bem rotineiro a gente Nossa, fazer que bom! testamento. E eu vejo muito assim, pessoas que não têm filhos, e que daí você acaba, né, podendo dispor da totalidade, porque assim, no testamento você tem uma limitação. Se você tem descendentes, ascendentes ou cônjuge, você só pode dispor de 50% do seu patrimônio. Os outros 50% ficam reservados para eles, que a gente chama que é a parte da legítima, né? Então, 50% você pode dar para quem você quiser. Então, assim, eu tenho filhos, né? Ou descendentes, ou ascendentes, ou cônjuge, 50% eu não posso dispor. 50% eu quero deixar para o meu sobrinho, quero deixar para o vizinho, eu quero deixar para uma instituição como a APECAM. Eu Sim. posso destinar para quem eu quiser. Agora, se eu não tenho descendentes, se eu não tenho ascendentes, se eu não tenho cônjuge, eu posso deixar a totalidade do meu patrimônio. Então, assim, eu quero deixar tudo para o sobrinho que está cuidando de mim, eu quero deixar tudo para a vizinha, eu quero deixar tudo para uma instituição, eu quero deixar tudo para caridade, eu posso? Pode. Que bom, né? Esse poder, a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer. E você pode mudar quantas vezes você quiser. Isso também é importante deixar claro. Então, assim, hoje, briguei com meu filho, eu não quero mais, né? Eu quero deixar, vou lá, faço daqui a 2 anos as coisas já mudaram, já a família já se reuniu novamente, eu quero mudar meu testamento. Você pode mudar quantas Quantas vezes? vezes você desejar. Por quê? Porque o seu testamento tem que refletir a sua última vontade. Então, assim, é o seu desejo. Você pode mudar quantas vezes você desejar. Gente, que interessante. Olha, tudo assim que a gente fica, né? Refletindo bastante nos atos da gente no dia a dia, porque isso é muito sério. Sim, é Muito sério. organização, né? É Organização, é um organização. conhecimento também, porque às vezes as pessoas até gostariam, mas não sabem como agir, quem procurar, como fazer toda essa atividade. E que eu estou achando bastante interessante também, e que hoje eu posso trocar o meu nome, posso ir ali, posso trocar meu nome, ou colocar o nome que eu quiser. Posso tirar o sobrenome do pai, posso tirar o sobrenome da mãe, posso. O que eu posso fazer com o meu nome mais do que trocar ele? O sobrenome também posso? Foi muita coincidência a última vez que a gente conversou, né? A gente conversou sobre troca Verdade. de nome e logo em seguida aconteceu, né? Várias Reportagens. reportagens falando sobre isso. Até uns 2 anos atrás, o pré-nome, que é a primeira parte do seu nome, você não poderia trocar, porque o nosso nome ele é composto por diversas partes. Então, a gente tem o pré-nome, que é o primeiro nome, e a gente tem o sobrenome, que é, né, é Astrogildo. Pinto. Então, o seu pré-nome, o Astrogildo, seu sobrenome, Pinto. Então, você poderia trocar o seu ou acrescer o teu sobrenome, mas o prenome nunca poderia ser mudado. Há alguns anos atrás, mas é bem recente essa alteração legislativa. Então, hoje você pode mudar o seu prenome direto no cartório, mas é apenas uma vez, tá? Você Pensar não bem, gente, uma vez só. Isso, e você não precisa nem dizer qual é o motivo, mas assim, eu não quero mais me chamar Ângela. Eu gostaria de me chamar Juliana.
Vou até o cartório, vou ter que apresentar uma série de documentos, uma série de Ah, certidões, tá? Mas vai lá no cartório, pede as informações, eles vão lhe dar o rol dessas certidões, você tira tudo na internet, em regra é bem tranquilo. Por quê que a lei exige que você apresente essas certidões? Porque se, por exemplo, aparecer, é até por segurança, tá? Eu sou uma foragida da polícia, uma foragida da justiça. sim. Existe, né, ações penais onde eles estão procurando a Ângela. Então eu quero virar a Juliana. Aí até era uma das perguntas que tinha lá embaixo. Tá, mas nunca mais vão encontrar a Ângela? Se aparecer nas certidões algum processo penal, por exemplo, o oficial tem a obrigação de comunicar aquele juiz. Entendeu? Então, Correto. assim, que a Ângela virou Juliana. Sim, para Tá? saber onde tá. Então, assim, você vai fazer as comunicações, você vai comunicar para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque daí lá no seu título de eleitor, a Ângela virou Juliana. Você vai comunicar no CPF, né, que a Ângela virou Juliana. Então, o oficial de registro civil vai fazer as comunicações obrigatórias. Porque a lei, né, ela fez todos esses direcionamentos, com muita razão, que a obrigatoriedade de fazer essas comunicações. E no gênero, é a mesma coisa? No gênero também. Também são feitas as comunicações, tanto da alteração do nome quanto a alteração do sexo, né? As duas precisam ser juntas? Não, você pode só alterar o seu sexo, você pode só alterar o seu nome, ou você pode alterar as duas coisas. Precisa fazer cirurgia? Né? Também não. Né? Um tempo atrás, se dizia, mas só pode fazer alteração de sexo se fazer cirurgia. Não, não é obrigatório fazer cirurgia, porque, na verdade, é cabeça. Né? Realmente. Isso, né? É cabeça, é o seu interior. Então, assim, independente, né, do seu corpo, é como você se Do sente. físico, Qual é realmente. o que você entende? Se você é, né, do sexo feminino ou do sexo masculino. É aquilo que você se Então, entende, você não é né? obrigado a fazer a cirurgia, tá? É como você se entende. Então, você pode alterar só o nome, só o sexo ou as duas coisas. E também vai ser feitas todas as comunicações. Então, por isso que são solicitadas todas essas certidões. Por quê? Porque você é para segurança, Com certeza, né? com Para que você possa certeza. comunicar para os órgãos responsáveis Senão aquela a pessoa ia alteração. desaparecer. Isso mesmo, senão ia Nunca mais nós desaparecer. íamos encontrar aquela pessoa onde andaria aquela pessoa. Isso mesmo. E de igual forma, além do prenome, você pode ajustar o seu sobrenome. Você pode acrescer ao seu sobrenome o sobrenome de um ascendente seu. Você sabia que no seu filho, quando você vai registrar o seu filho, você não precisa colocar, digamos, meu nome é Ângela Cristina Moser Dallagnol hoje. O Dallagnol veio em virtude do meu casamento, mas foi Sim. uma opção minha. Eu não sou obrigada a acrescer o sobrenome do meu esposo. E assim como eu acresci o sobrenome dele, ele poderia acrescer o meu. Existe muita gente, mas o marido pegar o sobrenome da esposa? Sim, da mesma forma como a esposa pode aceitar o sobrenome do marido, o marido pode aceitar o sobrenome da Quanta esposa. mudança, gente. É Pro bem, para opção. melhor, né? Igualdade. Igualdade. Vamos dizer, igualdade. Falamos tanto igualdade, né? Então tá acontecendo. Aí agora uma pergunta reversa. Me Sim. divorciei, eu sou obrigada a tirar o sobrenome dele? Eu acho que não. Não, Não? não. Não, sabe por quê? Eu pensei numa amiga que ela não tirou. E ela disse assim, eu vou continuar com esse sobrenome, porque quando eu comecei a trabalhar, ela é médica, comecei a trabalhar com esse nome, eu só me conheço com este nome, com esse sobrenome. Isso mesmo, porque aquele sobrenome incorporou a sua personalidade. Então, independente de você ainda estar casada ou não estar casado, faz parte hoje da sua personalidade. Então, você não é obrigado mais a tirar o sobrenome porque você se divorciou. Mesmo porque nos registros dos seus filhos, nos registros dos seus netos, você provavelmente vai estar com aquele sobrenome também. Então, se você tirar, às vezes você já não vai mais conseguir se representar perante os seus. Então, é obrigatório tirar? Não, não é. É uma possibilidade, tá? Agora, eu ainda estou casada e eu quero tirar o Dallagnol. Não quero mais, só tá me dando problema. Não quero mais o Dallagnol. Posso? Pode.
Eu não sou obrigada a continuar com esse sobrenome. Maravilha, Tiro oxe. se eu quiser, direto, tudo isso direto no cartório de registro civil. Enviuvei, fiquei viúva, quero tirar o sobrenome do meu esposo. Pode? Pode. Da mesma forma, direto no cartório de registro civil, posso fazer essa solicitação. Então, e eu Que vou prático registrar, hoje, coisa boa. vou registrar uma criança e eu não quero colocar nem o Moser nem o Dallagnol. A minha avó tinha um sobrenome Ostin. E eu gostaria de que constasse Ostin como sobrenome do meu filho. Pode? Pode. Desde que você comprove que é um sobrenome de um ascendente seu, do seu avô, de um bisavô, de um tataravô, posso colocar o sobrenome? Posso. E isso não complica no momento de herança? Não, não, porque Não? você tem os registros, né? Você vai apresentar a certidão onde você consegue Ah, comprovar o onde vínculo. fez a mudança. Uhum. Mas é possível hoje você trazer um sobrenome de um ascendente e não colocar o seu sobrenome imediato numa criança. Mas como mudou realmente, né? Muitas mudanças. Realmente. Agora eu quero fazer uma pergunta. Como vê hoje o movimento, o empoderamento feminino? Qual a sua visão sobre isso tudo? Ai, eu posso te dizer como eu não vi? Assim, eu venho de uma família muito cor-de-rosa, vou dizer assim. O meu pai, né, na tentativa de ter um menino, ele teve só 3 meninas. Então a minha casa é muito feminina, né? Sim. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, uma mulher que sempre trabalhou, e ajudou, né, no sustento da casa, e minhas irmãs também são formadas, trabalham. Então, a gente sempre foi. Eu nunca no meu dia a dia eu tinha tido essa sensação assim da diferença de homem e mulher. Meu pai sempre foi uma pessoa muito iluminada e muito correta. E o meu esposo, ele trabalhava em Salvador um tempo, e quanto ele trabalhava lá, porque assim, eu vou te dizer que lá em Salvador é a cidade que eu mais vi outdoors falando de empoderamento feminino. Sim. E foi o primeiro lugar que eu senti discriminação. Ele tinha um funcionário que ele dizia que ele não aceitava a ordem de uma mulher. Eu falava com ele, ele não olhava no meu olho. Meu Deus. E daí eu disse, tá, mas por quê? Daí ele foi falar, não para mim, ele foi falar pro meu esposo, que ele não aceitava ordens de uma mulher. Gente, nós estamos Meu aonde? Deus. Sabe, assim, Meu porque eu Deus. era uma mulher, eu não Como faltava uma poderia. abertura, uma visão do mundo. Sim, e em outro momento eu vi um casamento também, na qualidade, assim, né, apenas de presente, porque se eu fosse noiva. E naquele casamento, o celebrante ele fez um discurso dizendo assim que quem decidia era o homem, que a mulher ela só poderia opinar desde que o homem perguntasse. Meu Eu Deus. disse, Que como? isso? O que que eu Tô tô ouvindo? chocado. Não, chocada, eu fiquei assim, o que que eu estou ouvindo? Daí sim, que quem tomava as decisões numa família era o homem e a mulher só poderia opinar se o homem perguntasse, ou seja, se ele não perguntasse, nem opinar ela não poderia. Meu Deus, era um objeto. Olha, se fosse meu casamento, eu tinha virado as Indo costas e embora. acabou o casamento ali, né? Ou Imagina. né, o celebrante ia, no mínimo, ser destituído. Então, assim, aí eu comecei a me deparar com algumas situações, assim, que eu disse, gente, isso não existe mais, né? É inconcebível hoje você Sim. aceitar esse tipo de coisa, você aceitar essa diferenciação por gênero, porque é homem, porque é mulher, né? Porque é branco, porque é negro, porque é mulato, porque é, é inconcebível, sabe? Então, eu não. Mas eu acabei me deparando com algumas situações assim que eu fiquei extremamente. Eu disse, gente, né? Eu acho que, né? Como eu vim. E vou te dizer, na minha família. O meu avô, ele hoje já falecido, mas ele era uma pessoa extremamente rigorosa. Sim. Na casa dele, assim,
Ele era aquele alemão bem brabo, assim, que quando ficava vermelho, assim. E primeiro comiam os homens, depois as mulheres e depois as crianças, as mesas. Mas eu era criança. Sim, Eu nunca tinha me tocado disso, claro, né? Tá sabe? na Era normal. formação, é. Pra mim era normal. Vai primeiro os papais, os titios, né? Depois as mulheres, depois as crianças. Então, depois que eu fui me tocar disso, tipo, Imagina, gente. né? É Mas naquele momento você uma não se rebela, inversão, né? né? A inversão. Você não tem assim, mas era cultura, era na época dele, hoje já falecido, muitos anos atrás. Mas era É a cultura era a cultura da da época, época. né? De primeiro patriarcado, lembra que a gente falou ali do patriarcado, do pátrio Sim, poder? Né? Hoje a gente chama de poder familiar porque é família. Então antes era primeiro os homens, depois as mulheres, né? Então hoje a gente já não concebe mais isso em questão de família, em questão profissional, nada, tá, né? Os gêneros estão em situação de igualdade, que assim continue sendo, né? não, agora eu acho que cada vez mais evolui. Assim eu espero. Evolui. Como a gente fala muito assim também da Maria da Penha, né? Que é Sim. uma lei muito importante, mas é uma lei que ainda ela não, ela é através só de um documento. É Não, porque ainda, essa história tem muitos homens que têm uma sensação, eles coisificam a pessoa, né? Coisificam a esposa, é como se ela fosse uma coisa, por isso é uma sim, coisa de propriedade, ela é minha, né? E não é. Ela vai estar casada com você enquanto for bom para você e para ela. A partir do claro. momento que ela disser eu não quero, por isso que hoje a gente fala também né, provavelmente um progresso que a gente vai ter daqui a pouco do divórcio independente, assim, a gente chama de divórcio liminar. Então, assim, eu vou chegar no cartório e vou dizer, eu quero me divorciar. E pronto, Não divorciada eu precisa do estou, outro. porque eu não preciso do outro. Pois é, É isso mesmo. precisa- O resto a gente resolve depois, partilha, claro. né? Agora, divorciar eu e você, eu não sou obrigada a ficar casado com Que você. E interessante. você não precisa aceitar que eu me divorcie, eu simplesmente não Claro. quero. Então, a gente está caminhando para isso, Que maravilha, né? porque vai depender do outro, se a pessoa quer se divorciar, vai Tem que depender ser do bom para quê, os né? dois. E Vai se depender um do dos quê. dois não quer, acabou. É, Acabou ali. Tem que acabar com respeito, tem que acabar, né? E não existe essa coisa de posse, que né? triste, né? Isso Então, de posse é muito triste. E existe, porque feminicídio está em alta, com todo o combate, com tudo que as redes sociais, que a mídia Uhum. eleva, tenta, mas é muito amplo. Isso. Os maltratos também dos casamentos, as dependências emocionais, os maltratos emocionais. É, é porque assim, a dependência muitas vezes não é só financeira, né? Então, a dependência muitas vezes quem vai cuidar do meu filho, quem vai e consegue enredar de um jeito que você se sente pequena, você se sente menor, né? E você se sente dependente. Se eu não tiver ele, melhor com ele do que sem ele, né? Dos males o menor, né? Ai, foi só hoje, ele bebeu só hoje, ele pediu desculpa. Eu posso dizer isso assim, eu trabalhei mais de 10 anos numa vara de família. E a gente ouvia muito isso, assim. Eu vi muitas crianças, assim, que a mãe tomava partido do agressor, do pai agressor, ao invés dos filhos. E tu via que era uma relação doentia, sabe? Porque ele era ruim com ela, ele era ruim para os filhos dela e ela ainda continuava defendendo aquele homem. Eu dizia assim, mas como? E a psicóloga tentava te explicar assim, não, é porque, né, hoje ele é ruim, mas amanhã ele é bom. Tem coisa que não entra na minha cabeça, Meu Astro, mas eu Deus. tento assim, Mas é muito difícil é essa difícil aceitação. você conceber uma mãe que tome partido pelo seu esposo, pelo seu companheiro, pelo seu macho, vou dizer nesses termos, porque muitas vezes Verdade. ao invés do seu filho, sabe? É inconcebível Abandona também. os filhos. Sabe, Abandona. vítima de agressão, vítima de violência, Permite. e você conseguir entender isso. Mas o ser humano é assim, tem coisas que a gente não compreende. Eu, na minha concepção, como leigo, eu acho que, neste caso, a mãe é pior que o macho, como tu falou. É pior. Porque aceitar tudo isso no filho. Não, É é triste, é inconcebível, triste, né? É muito triste. é. Mais uma vez, um prazer Obrigada, tê-la aqui com obrigada, a foi gente muito bom. conversando com esses assuntos
fortes, polêmicos, determinados, e que a gente precisa passar para esse povo, a gente precisa informar esse Compartilhar, povo, né? compartilhar. Então é bom a gente poder ter voz, a gente poder falar, a gente poder levar para muita gente o que a gente conversou hoje, o que a gente vai conversar em outros encontros, em outras reuniões. O que você gostaria de dizer para as mulheres? Fique à vontade. Eu gostaria de dizer que vocês tomem seus lugares, tá? A frase que todo mundo diz, você seja quem você quiser ser. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu esposo, não é o seu filho que vai dizer quem você é, ou quem você quer ser, ou aonde você pode chegar, tá? Eu me formei depois de já ter 2 filhos, decidi mudar, decidi estudar, fui para concurso público e posso dizer, não vou dizer que hoje eu venci, porque eu acho que a vida é uma escalada, né? E a gente não tem que ter um ponto final, né? Sempre é lá na frente. Mas você pode, e só depende de você. Seja através do estudo, seja através do trabalho, seja através do voluntariado. O que que te satisfaz? Né? Só você lá dentro que você vai saber, você vai poder dizer o que você deseja e vai em busca, tá? Qualquer coisa a gente está à disposição, se precisar de alguma ajuda, né? A gente está à disposição para tirar suas dúvidas. Com certeza, mande perguntas que eu encaminho, a doutora responde, e você vai ficar bem orientado. Gente, está na hora do Jefferson chegar com a agenda cultural, ele já está me chamando porque está chegando na hora. Um beijo, fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, e Boa Ele noite. quer. Boa noite. Olá, amigos do Espaço Literatura, Poesia e Artes. Eu sou Jefferson Dickman e estou aqui semanalmente com vocês, trazendo tudo o que acontece no mundo das artes que nos rodeiam. Eu estou ainda em Curitiba e confesso que ainda estou impactado com o 3º Festival da Palavra de Curitiba. Nós tivemos ali 4 dias muito especiais, com lançamentos de livro, com palestras, com oficinas literárias. Enfim, foram 4 dias de muita literatura, de muita poesia, onde Curitiba transformou-se realmente na capital literária do Brasil. Eu também tive a oportunidade, no último dia 18 de setembro, às 20 horas, ali no Espaço Cultural Capela Santa Maria, aqui em Curitiba, de assistir ao concerto da orquestra da Uninter, da Universidade Uninter, onde eles apresentaram Sinfonia Solidária, o cinema em concerto. Então foram várias músicas, temas de filme, então numa noite memorável, numa noite cultural, onde a orquestra da Uninter presenteou ao público que estava lá presente com várias músicas de cinema, várias músicas de filme. Enfim, um momento imperdível. Curitiba, nesse aspecto, está se superando. Todas as semanas, quase que diariamente, nós temos eventos culturais magníficos por aqui. E eu estou tendo o privilégio de estar aqui presenciando tudo isso e passando um pouquinho a vocês. Já na nossa agenda para os próximos dias, eu tenho a dizer a vocês o seguinte: no próximo dia 9 de outubro, aí em Pelotas, no Clube Brilhante, nós teremos o jantar da AAPCAM, Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, onde várias pessoas serão homenageadas, né? É um jantar muito bonito, uma noite entre amigos, e toda a renda deste jantar da APECAM será destinada à aquisição de cestas de Natal especiais aos usuários da APECAM. A APECAM é uma entidade muito séria que ajuda realmente aquelas pessoas que estão passando pela doença que é
o câncer, que é uma doença muito grave. Então, a APECAM auxilia essas pessoas de maneira que seja minimizado todo esse sofrimento, tudo isso que as pessoas passam. Então, vamos lá apoiar a APECAM no dia 9 de outubro no Clube Brilhante, no jantar da APECAM. Nós nos encontraremos lá. Já no dia 17 de outubro, ali em São Lourenço do Sul, com o apoio das nossas entidades, a AIU, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourencianas, e o CEL, Centro de Escritores Lourencianos, estará acontecendo agora, dessa vez em São Lourenço do Sul, o lançamento do livro Mágica Presença, da minha querida amiga Maria Alice Estrela, que será uma das patronas da Feira do Livro de Pelotas desse ano. Então, será no dia 17 de outubro, a partir das 17 horas, ali no restaurante Nona Brai. Nós estaremos também lá presentes. O CEL e a AIU estarão prestigiando esse evento. Estaremos lá com a nossa amiga Maria Alice, levando esse belo livro, Mágica Presença, que contém 45 crônicas. E em Pelotas, o lançamento foi um sucesso. Então, nós esperamos que se repita em São Lourenço do Sul. Eu já estou de posse do meu exemplar, com autógrafo e tudo. E muito feliz em apoiar essa querida amiga para levarmos juntos esse lançamento até São Lourenço do Sul. E como última novidade a vocês, aqui em Curitiba, a confirmar essa data ainda, no dia 21 de outubro, eu estarei tendo a honra de tomar posse na Academia José de Alencar, Academia Literária José de Alencar, que é uma entidade que tem 85 anos de vida aqui em Curitiba, que reúne e representa muitos escritores e muitos poetas. Então, eu recebi o grande convite da minha querida amiga Anita Zipin, advogada daqui de Curitiba, presidente da Academia José de Alencar, para provavelmente no dia 21 de outubro estar tomando posse nessa entidade aqui, que tem toda uma vida de 85 anos de existência, prestigiando a cultura e a literatura aqui em Curitiba. Então, estou muito feliz e honrado em receber esse convite e, se tudo dando certo, estarei tomando posse dia 21 de outubro, juntamente com os demais novos membros, sob a batuta da minha querida amiga Anita Zipin. Bem, pessoal, por essa semana seria isso. Continuo aqui em Curitiba mais alguns dias, prestando atenção em tudo o que acontece em termos de literatura, de poesia e de artes, e levando a vocês semanalmente no YouTube do meu amigo Astrogildo, no canal A Cara do Astro. Então, agradeço a vocês novamente a atenção. Fico muito feliz em estar semanalmente trazendo essas notícias, essas novidades a vocês, e me mantenho à disposição para sempre divulgar os eventos, para sempre participar, levar a nossa presença e divulgar isso tudo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Jefferson Dickman e estou aqui na coluna Literatura, Poesia e Artes semanalmente, prometendo estar de volta na semana que vem com todos vocês. Um grande abraço e até lá. Até a semana que vem. Tchau, tchau.